Olá, literato! Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante aqui, que é sobre a cetoacidose diabética. Geralmente, quando se fala em diabetes, a tipo 1 fica um pouco esquecida. Então, eu não gosto muito de falar sobre a tipo 2, eu prefiro falar sobre a tipo 1. Mas no vídeo de hoje, eu acho que é necessário dizer que, principalmente, pacientes do tipo 2 têm que ficar muito atentos com essa questão da cetoacidose. Porque, como se sabe, como a gente tem estudos hoje em dia, mais da metade das pessoas que têm diabetes tipo 2 no Brasil não sabem que tem diabetes tipo 2. A pessoa que não sabe que tem diabetes, quando ela fica sabendo, quando acontece de ter a cetoacidose diabética, já é um pouco tarde. Então, por isso que é importante, é uma conscientização também, de ficar atento aos exames, fazer exames periódicos, porque a diabetes tipo 2, geralmente antes de você se tornar diabético, existe a pré-diabetes, que não chega ainda a ser diabetes e é reversível. A diabetes já não é. Às vezes a pessoa ela só vai descobrir que ela é diabética quando ela já teve uma cetoacidose, que é uma condição que pode ser fatal, ou pode ser muito prejudicial. Você pode perder um órgão, você pode perder a sua circulação, pode dar problema de coração, pode ter casos de amputação, outras doenças crônicas. O que é a cetoacidose diabética? Ela é uma condição gravíssima, ela pode sim ser fatal, e o melhor que se tem a fazer é evitá-la. Na cetoacidose, dentro da composição do sangue, a gente tem a ferritina, que eu já vou falar qual que é a relação dela na cetoacidose, e a gente tem as cetonas, que são os corpos cetônicos, que são a acidez do nosso sangue. E a gente tem um nível aí aceitável do nosso sangue estar ácido ou não. Quando essa acidez aumenta, ou seja, quando tem muito açúcar no nosso sangue, quando tá faltando insulina, quando a gente fica muito tempo, um longo período, com essa acidez muito alta no nosso sangue, a gente pode vir a ter cetoacidose. Agora, uma coisa é estar com as cetonas altas e outra coisa é ter a cetoacidose. Qual que é a diferença? Bom, as cetonas altas na vida de um diabético, elas podem ser relativamente comuns. Por quê? Uma glicose de mais de 270 miligramas por decilitros, que é a medida que a gente usa para glicose do sangue, mais que 270 já é considerada hiperglicemia grave. Ou seja, ali já começou a subir as cetonas do seu sangue. Então, naquele dia eu sei que as minhas cetonas estarão altas. O que a gente sente quando essas cetonas estão altas? Vai de pessoa para pessoa. Mas o que eu costumo sentir, além dos sintomas de hiperglicemia comum, né? Eu sinto dor de cabeça, uma dor aqui que sobe na nuca, uma sede insuportável, irritabilidade, e eu sinto um pouco de dor no corpo também, mas assim, não é uma dor como se fosse uma dor de dengue, né? Quem já teve dengue já sabe como é que é. É uma dor, por exemplo, bom, não sei se todo mundo já caiu de moto aqui, mas quando se cai de moto, a gente dói o corpo inteiro. E é uma dor parecida com, assim, com cair de moto, sabe? Quando você acorda numa ressaca, acorda se sentindo atropelado. É esse tipo de dor que dá quando as cetonas estão altas. Você vai tomar bastante água, se hidratar ao máximo possível. Isso serve também para quando não estão altas as cetonas, mas em qualquer hiperglicemia, quando a glicemia estiver alta,
Se hidrata, porque você vai precisar de mais água do que você já está acostumado. Evita comer muito carboidrato, gordura e proteína, muito alimento que vai segurar um pouco a sua insulina e vai monitorando, não tem jeito. Quando você tá com a cetona alta, você tem que monitorar. E quando que essas cetonas podem ser um risco para cetoacidose diabética? O seu sangue ficar ácido em uma potência que não é reversível em casa, né? Que você não vai conseguir reverter só aplicando insulina. Quando já houve danificação de órgãos, ou você já teve um problema cardiovascular, ou você já tem a retinopatia diabética, que acontece por conta de cetoacidose também, ou você não sabia que era diabético e você vai descobrir só quando tiver cetoacidose. Como que eu reverto isso? Como que eu não deixo chegar as minhas cetonas em um nível que desenvolva cetoacidose? O que causa a cetoacidose é você ficar muito tempo dentro de uma glicemia aí acima de 270, acima aí do limite para uma cetoacidose. O ideal é você não ter hiperglicemia. A pessoa com diabetes, ela sempre vai ter, a vida inteira ela vai ter hipoglicemia e hiperglicemia. Não tem jeito de não ter. A gente tem jeito sim de reverter esses quadros, de controlar, de manter o tempo ali no alvo o máximo possível, mas não ter mais hipoglicemia e hiperglicemia, não tem jeito. Isso faz parte do dia a dia do diabético. Assim como a hiperglicemia causa cetonas altas, a hipoglicemia ela também causa danos, porque a hipoglicemia ela causa a falta de oxigênio no cérebro. É por isso que uma pessoa que está em hipoglicemia, ela fica meio abobada, sabe, meio avoada, ela não consegue falar direito, ela não consegue raciocinar direito, porque a hipoglicemia faz faltar oxigênio no cérebro. E é por isso também que a gente não pode ficar muito tempo em hipoglicemia, a gente tem que corrigir logo. Então isso é muito sério, é muito grave, muito perigoso, tá? Não deixem de corrigir, não deixem de fazer isso. Assim como ter hiperglicemia é perigoso para cetoacidose, ter hipoglicemia é perigoso também você entrar em coma, principalmente que não usa sensor, porque o sensor ele ainda mostra, né, se a glicemia ela tá caindo muito rápido ou se ela tá caindo devagar. No glicosímetro não tem como, você sabe que tá alto, você sabe que tá baixo. Você não sabe se ela tá se esse alto ou baixo está estável ou instável. Você não sabe se tá baixando rápido ou devagar, ou tá mais tranquilo, você não precisa correr, você não sabe. Sentiu hipoglicemia, vai corrigir. A mesma coisa aí, você sentiu que tá uma dor de cabeça na nuca, você tá muito irritado, você tá assim, não tá se aguentando no seu próprio corpo, vai medir, ver se não é hiperglicemia. Glicemia alta por muito tempo pode aumentar as cetonas e consequentemente dá uma cetoacidose aí, tá? Se você acordou com 300 e poucos de glicose, corrige e ok. Se você deixar um pouco mais, o que pode acontecer? Essa glicemia ela pode ficar estável no 300 e tanto, quanto ela pode aumentar mais, o que vai ser mais difícil depois para você corrigir, vai ser mais difícil de ela descer, vai descompensar, e é essa descompensação que é o problema. Glicemia descompensada é o primeiro passo para a cetoacidose. Segunda coisa, a cetoacidose ela não vai, acordei com 300, pronto, vou ter cetoacidose. Não é assim. Você tá com a cetona alta, mas ainda dá para você reverter. Cuida de você, sabe? Se cuida agora, se hidrata bastante, aquilo tudo que eu já falei. Porque se você ficar de manhã até a noite com a glicemia alta, sem se preocupar em corrigir,
as suas cetonas vão subir cada vez mais. Segundo, a partir de 270 já é risco para cetoacidose. Se você tiver várias glicemias, pensa assim, ó, toda vez que a sua glicemia tá acima de 270, as suas cetonas, elas subiram, elas estão altas já. Aí, beleza, eu fiz o teste de manhã, eu tô com 300. Corrigi e foi para 280, tá bom? Não tá bom, porque esse 280 ainda está aumentando minhas cetonas. Você tem muitas hiperglicemias graves no seu mapa glicêmico, acima de 270. Em cada uma dessas glicemias, você tá aumentando suas cetonas. Ah, no dia seguinte, tá, corrigi, beleza. No dia seguinte acordei com 80, e só que aí eu tenho fenômeno do alvorecer, e aí no meio da manhã eu fiz o teste e minha glicemia tá em 295. Cetona subindo de novo. E a sua cetona ainda tá alta do dia anterior. As cetonas do sangue sobem e elas não revertem do dia para noite. Leva um tempo aí até o seu sangue deixar de ser ácido. Então, se você acordou com 80, mas no dia anterior você teve um quadro de hiperglicemia grave o dia inteiro, você ainda tá com a cetona alta. Aí você acordou, beleza, minha glicemia hoje tá ótima, não vou precisar me preocupar com as cetonas altas. Só que aí no alvorecer você teve uma glicemia de 295. A cetona já subiu de novo. Aí mais tarde minha glicemia de novo deu acima de 270. Subiu mais um pouco. E aí você já tá em risco, tá? Você já tá no risco aí de desenvolver cetoacidose. Então cuidado, muito cuidado com descompensação glicêmica, porque isso é que causa cetoacidose. Outra coisa, além das cetonas altas, além do seu sangue ficar ácido por muito tempo, que pode levar a problemas cardíacos, leva a perda de função dos órgãos, seu rim vai pro saco, o seu fígado, todos os seus órgãos, o risco de desenvolver um AVC ou um ataque cardíaco. Além de tudo isso, a gente tem no nosso sangue um composto que chama ferritina. Tem a ver com o ferro que a gente produz. Ela já produz um pouco mais de ferro do que uma pessoa que não tem diabetes. A ferritina ela é uma proteína que é responsável pela fixação do ferro no nosso organismo. Ela mostra como está a saúde de alguns órgãos nossos, porque na verdade quando você tem as ferritinas altas, elas indicam que você tem uma infecção ou alguma doença autoimune, no caso da diabetes, ou que tem alguma coisa errada ali com algum órgão seu. E a cetoacidose, ela aumenta também as ferritinas. Como que eu vou saber se as minhas cetonas estão altas? Além dos sintomas, né, que a gente sente, que é bem parecido com a hiperglicemia, só que é uma hiperglicemia mais grave. Como que eu vou saber diferenciar? O sensor Libre, ele vem com o próprio medidor dele, e esse medidor, quem não sabe, ele é também um glicosímetro. E esse glicosímetro, você compra as fitinhas específicas para isso na farmácia, são as fitinhas roxas que medem as cetonas do seu sangue. Uma coisa importante que eu não falei, que eu devia ter falado no início do vídeo, é cetonas, tá? Não é acetona, não é de tirar o esmalte, não, é cetona, de cetose, de ácido. Mas tirando ele, a gente não tem outro aparelho que faça isso no mercado. No Brasil a gente não tem, tá? Não sei, no exterior talvez possa até ter, mas não é do meu conhecimento. Eu sei que no Brasil a gente tem o Libre, tá? O aparelhinho do Libre que mede as cetonas. Mas eu não tenho esse aparelho, eu não tenho as fitinhas, o que eu vou fazer? Aí você, em casa você não consegue, mas o que você pode fazer? Você pode pedir para o seu médico para fazer alguns exames. O primeiro deles é justamente a ferritina.
O segundo exame que você pode pedir são os corpos cetônicos. Então você vai fazer um exame de sangue, você já aproveita, já faz a hemoglobina glicada, já faz a glicose e a pós-prandial, que são importantes também esses exames para quem tem diabetes. E já aproveita e pede o exame de corpos cetônicos. Porque lembra que eu falei? Os corpos cetônicos são as cetonas que tem no nosso sangue. É normal, todo mundo tem esse composto no sangue, mas ele tem um limite. Geralmente os laboratórios eles já colocam os limites de referência, então fica fácil você olhar para o seu exame e ver se está aceitável. Se não tiver, se você tiver com as cetonas altas, significa que eu já estou com cetoacidose? Não, você pode ter tido qualquer coisa ali que influenciou nessa glicemia que fez a cetona subir. Não significa que as cetonas altas vão ser cetoacidose, tá? São coisas diferentes, gente. As cetonas podem subir por vários motivos. Estando acima de 270, sua glicemia já subiu as cetonas, tá? Só que, como eu falei, as cetonas você consegue reverter. As cetonas é um sinal de glicemia descompensada. A cetoacidose é um quadro de complicação já. A cetoacidose você não consegue reverter sozinho em casa. Só a fazer insulina não resolve a cetoacidose. A cetona resolve, a cetoacidose não. Você está num quadro de cetoacidose, você vai ter que ir para o hospital. Eles vão te dar insulina sim, mas não só. Eles vão te dar bicarbonato na veia, que o bicarbonato ele diminui a acidez. Vão te dar potássio, vão te dar ferro se as ferritinas estiverem baixas. Várias outras coisas que influenciam ali, o magnésio, o zinco, água, né? Você vai ter que hidratar, seu corpo está desidratado, então você vai ter que hidratar. É um quadro grave, tá, gente? Não tem como, é uma complicação já, não tem como tratar em casa. E não tem nem como mesmo, porque provavelmente você vai estar desmaiado ou passando muito mal. Agora eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência em cetoacidose. Quando eu descobri minha diabetes, eu não cheguei a ter quadro de cetoacidose, apesar de eu estar em vários dias em hiperglicemia, mas eu ainda tava, sabe, gente, eu ainda tava na lua de mel, ou seja, meu corpo, por mais que ele já estivesse fazendo essa compensação de reserva de glicose, ele ainda estava produzindo um pouquinho de insulina, porque eu não sei se vocês sabem, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, mas a lua de mel do diabético é quando a pessoa já está com diabetes, né? O pâncreas dela já está parando de produzir insulina, mas ele ainda produz um pouquinho, então ainda, sabe, ainda vai, né? Uma hora ele vai parar, não tem jeito, mas ele ainda produz um pouco, então por isso que eu não cheguei a ter uma cetoacidose por causa disso, eu ainda estava em lua de mel. Porém, anos depois, muitos anos depois, lá na minha adolescência, eu tinha 18 aninhos, eu tive um quadro de cetoacidose, eu cheguei a ser internada, eu fiquei um dia no hospital. Só que naquela época, apesar de o meu médico ele ser, naquela época era o Dr. Everton, ele era muito avançado, muito antenado, muito atualizado, ele participava de todos os congressos da SBD, da ANAD, ele participava, sabe, ele trazia muitas novidades, tanto que eu fui uma das primeiras pessoas a fazer contagem de carboidrato, que foi ele que me ensinou, eu fui uma das primeiras, tá, gente? Lá em mais ou menos 2004, 2006, por aí, eu aprendi a contar carboidratos. E naquela época também não se contava nem gordura nem proteína, era só o carboidrato. Quando eu tive essa crise de cetoacidose, a gente não sabia o que era, porque na época não se conhecia bem, não se sabia o que estava acontecendo. Nem o meu médico, tá, que ele era super avançado,
ele era super atualizado, ele ia atrás, né, ele trazia novidades, nem ele sabia direito o que era citoacidose. E por que eu falo isso? Por que eu sei disso? Porque quando eu tive essa crise, eu lembro que foi uma época que eu tava com meu primeiro namoradinho. E a gente terminou, né? Porque é namorinho de criança, assim, né? 18 anos a gente ainda é meio bobo das ideias. Então é namorico de criança, né? Era um namoradinho, meu primeiro namoradinho. E a gente terminou e eu fiquei muito mal com isso, né? Primeiro amor a gente sempre sofre, né? E aí eu comecei a passar mal e fui hospitalizada. E aí o que acontecia? Eu desmaiava, só que aí eu acordava, uma dor de cabeça, assim, uma dor de cabeça que eles me davam remédio, não passava. E eu com essa dor de cabeça, e eu acordava, vomitava e voltava a desmaiar. E eu fiquei assim horas, né? E aí eu lembro que quando o meu médico chegou no hospital, que eu tava lá deitada na cama, eu acordei, né, passando muito mal. E aí ele falou assim para meus pais, olha, eu quero conversar um pouquinho com ela agora, se vocês puderem sair um pouco do quarto, eu vou conversar com ela, né? E aí eu lembro direitinho, que ele chegou assim, eu tava deitada na cama, ele pôs a mão assim, ele era muito atencioso, sabe? Ele é falecido já, mas ele me ensinou muito do que eu sei hoje, eu devo a ele, eu devo assim, a minha vida, né, eu devo a ele. E então ele era muito atencioso, ele pôs a mão assim do lado da minha cama, olhou bem nos meus olhos e falou assim, Raquel, você tomou alguma coisa? Você bebeu algum veneno? Porque ele achava que eu tava passando mal porque eu tinha bebido veneno, sei lá, né? Fiquei tão mal com o namoradinho lá, porque meus pais contaram toda a história, né? E eu tava tão mal, ele achou que eu tava mal por causa do namoradinho. Ele achou que eu tinha bebido veneno. E por isso que eu tava daquele jeito, passando mal e não melhorava. E aí eu falei pra ele, não fiz nada, né? Assim, de diferente, não fiz nada, não aconteceu nada, não bebi nada, não foi nada. Eu simplesmente comecei a passar mal. E a gente ficou achando esse tempo inteiro o que tinha acontecido, que eu tinha realmente ficado mal da cabeça, sabe? Que tinha sido uma coisa psicológica, né? Uma coisa assim que fiquei tão acabada que fiquei passando mal, sabe? Até que depois, sabe, eu fui pesquisando sobre cetoacidose, foi vindo mais informações, né? As pessoas foram entendendo um pouco mais o que era. E aí eu falei, gente, o que eu tive lá em 2011, o que aconteceu foi uma crise de cetoacidose. Só que naquela época não tinha nem os médicos, né? Nem os médicos mais atualizados. Não tinha, sabe? Não tinha estudos, não tinha conclusões, não se sabia o que era cetoacidose. Então, sabe, passou assim, sem a gente saber o que tinha acontecido. Foi uma crise de cetoacidose. Eu precisava de potássio, de bicarbonato, eu precisava de todos esses nutrientes no meu sangue. Eu precisava de hidratação e de insulina, claro, também, mas não só, né? Essa foi minha experiência, né, de cetoacidose. Eu acho que foi a única. Eu lembro que quando eu era criança também eu tive uma vez, não, foi duas. Uma vez foi, a gente ainda morava no sul, eu era bem criancinha, não lembro nem que idade que eu tinha. E que foi a única vez que eu fui com hiper pro hospital, porque eu ia sempre por causa de hipo, né? De hiper eu não ia tanto. Foi essa vez. E outra vez que eu já tava morando aqui em Mococa. Logo que a gente mudou pra Mococa, eu lembro que no primeiro ano eu já fui pro hospital. Isso eu já tinha uns 12 anos, né? E eu lembro que eu fui pro hospital também e ainda não se sabia sobre a cetoacidose nessa época, tá? 12 anos de idade, não se sabia o que era. Só sabia que eu tava com a glicose muito alta e aí fizeram lá, eu fiquei uns dias no hospital, né? Até conseguir compensar novamente a minha glicemia. Shots de insulina pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.